Bem, hoje a gente vai falar de curto-circuito. Vamos aqui, eu vou explicar para vocês uma questão bem simples de curto-circuito. Só que antes, vamos olhar aqui essas figurinhas, né, do nosso dia a dia, da nossa prática. Vamos evitar, por favor, gente, evitem causas grandes aí de fogo na sua casa, né, por favor. Então, nada desse tipo de ligação. Eu não suporto esse tipo de ligação, por favor. Brincadeiras à parte, vamos lá, né? Eu peguei um circuito bem simples, tá? Pra gente analisar um fio. Então, se você observar, essa questão quer que a gente calcule a corrente liberada pela fonte e a resistência equivalente. O que é que a gente observa, né? Observe o ponto B, que ele é um ponto importante aí para a conexão em relação ao fio. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e colocar o potencial elétrico B nas extremidades do resistor de 10 ohms. Por quê? Porque a gente observa que a conexão aí é um fio e o fio carrega esse mesmo potencial elétrico. E aí, qual é a consequência? Esse resistor de 10 ohms não vai funcionar, porque a DDP sobre ele é zero. Muito fácil, né? Então, a gente observa que o potencial AC se conecta aos outros resistores e o B torna o resistor de 10 ohms com DDP zero. Então agora a gente vai redesenhar o circuito, tirando aquele resistor de 10 ohms que foi cancelado pelo fio, né? Então ele não vai funcionar. Aí a gente observa que os dois resistores à direita, eles estão em paralelo, como eu coloquei aí, tá? E aí só lembrando dos potenciais A, B e C, a fonte vale 12 volts, então a gente só fez redesenhar o circuito anterior, tirando aquele resistor de 10 ohms. E aí na parte de baixo temos o potencial B, na parte de cima o potencial C, tornando dois resistores de 10 ohms em paralelo. A gente sabe, né, que para calcular o paralelo tem duas maneiras. A maneira mais rápida poderia ser o valor do resistor pela quantidade? Sim, mas vamos treinar o produto pela soma, né? Que aí a gente aplica um treinozinho aí de produto e soma, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui um equivalente para esses dois em paralelo de 5 ohms. E continuando, né, esse circuito, a gente vai... Eu gosto sempre de fazer a nova figurinha após cada procedimento. Então, esses 5 ohms aí foi o equivalente, né, que fizemos para o paralelo. E aí a gente começa a observar que o 5 vai ficar em série com um resistor de 10 ohms. Então, e aí fica fácil, né? Porque a gente sabe que o equivalente para a série é só uma pequena sominha. Então, 10 mais 5, 15 ohms. E sempre desenhando o circuito, tá bom? Que é o importante aí para esse momento. Pronto, se você observar, temos o circuito já pronto, né? Após o equivalente que a gente fez do circuito série, verificamos um novo circuito, onde eu vou retirar os dois, 10 e 5, e vou colocar o equivalente 15, que foi a soma que a gente encontrou aí para o circuito série. E no final, né, a gente vai ver que o potencial B está conectado, em cima vai ser o potencial A, tornando esses dois resistores, o resistor 15 e o resistor 10, em paralelo. Então, você observa que não foi uma questão difícil, né? Porque se você fizer pelo potencial elétrico, não tem erro, gente. Analise os potenciais elétricos
que você vai conseguir verificar o resistor que está em série, o resistor que está em paralelo. Então, eu sempre dou a dica e essa dica não falha. Se você fizer sempre pela análise do potencial elétrico, você não vai errar. E aí voltamos a repetir o equivalente para o paralelo. Então, 10 vezes 15, dividido por 10 mais 15, e 10 vezes 15, 150, 10 mais 15, 25, e a gente vai encontrar um equivalente de 6 ohms, certo? Só que lembrando, né? São duas coisas para calcular: o resistor equivalente e a corrente que é liberada pela fonte. Então, vamos lá, adivinha a lei que eu vou usar? Ela mesma, a lei de Ohm, né, gente? Lembrando que lá no iniciozinho da questão, o valor da fonte é 12 volts, né? E aí fica fácil calcular a corrente pela nossa famosa lei de Ohm, tá bom? Então, lembrando, corrente, eu vou calcular a corrente por URI. E aí, a gente vai isolar a corrente, e lembrando que o valor da fonte é 12 volts, e a gente acabou de calcular o resistor equivalente, tá? O resistor equivalente foi 6 ohms. Então, a corrente aí que eu vou calcular vai ser 12 dividido por 6, e eu vou encontrar um valor de 2 amperes. Bem simples, hein, gente? Bem fácil, tá? Isso serve para toda questão. Se fizer para potencial elétrico, não tem erro. Ok, gente? Se você gostou, acesse minhas redes sociais, meu Instagram, meu TikTok. Deixem suas dúvidas, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui.